nas aulas passadas. Hoje a aula vai se iniciar com o direito hebraico, tá? Direito hebraico. Então, quem tiver com o caderno aí, quiser ir anotando junto, o professor vai anotando. Bom dia, bom dia. Aí o professor vai dizendo, vocês vão anotando, qualquer coisa vocês pedem para eu repetir alguma coisinha e vamos embora, tá? O direito hebraico. Essa matéria, ela é muito legal, mas também ela é um pouco, a gente vai lembrar dela muito em algumas relações com a Bíblia. O pessoal que é da hebreu, eu perguntar aqui na nossa sala, existe alguma pessoa que é judeu? Tem algum judeu aqui na sala? Eu acho que não, né? Cristão nós temos bastante, né? Porque a questão aqui do Brasil vem de uma base cristã muito forte. E a gente lembra muito do povo hebreu, muito em função da Bíblia, né? Já é a primeira dica aqui em relação à questão do direito hebraico, né? Muitas das coisas que o professor vai falar aqui está relacionada à Bíblia. Por quê, professor? Porque o professor é religioso, a gente vai tratar de alguma coisa de religião? Não, é porque não dá para separar o povo hebraico da religião. Não existe livro de história para se saber como que funcionava a organização e a sociedade hebraica sem ter os escritos bíblicos deles. Era uma coisa só. Então a gente estuda história hebraica com a Bíblia, com a Torá, com os livros religiosos do povo judeu, né? Então, quando a gente vai estudar o direito hebraico, ele está intimamente ligado com a questão da religião. A gente vai ver um pouco melhor disso depois lá na frente, tá? O professor vai soltar isso novamente para vocês. Vocês vão reparar o quanto que está interligado a questão da religião com a questão das leis, dos direitos e das normas. Maravilha? O povo hebraico tem aqui a primeira distinção do povo hebreu. A primeira distinção do povo hebreu é que eles conseguiram fazer a relação da religião deles acreditar em um só Deus. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: o povo hebreu é o primeiro povo a acreditar em um só Deus. É eles que inicializam a questão do monoteísmo, né? Monoteísmo. Mono, teísmo, Deus, ou seja, um Deus só, né? Então é o povo hebreu que começa com a questão do monoteísmo, que hoje é dominante, né? Hoje nós temos o cristianismo, nós temos três, né, dominantes: o cristianismo, o judaico e o islâmico, né? O islâmico também é monoteísta. Mas essa cultura de acreditar em um só Deus naquela região do período antigo, e aí a gente tem que lembrar que a gente está falando lá de 1800 anos antes de Cristo, né? Naquele período antes de Cristo, né? 1800 anos antes de Cristo, de acreditar em um só Deus, veio com o povo hebreu, né? Com o povo hebraico. A religião cristã católica, ela está intimamente ligada ao povo hebraico. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. É que o povo hebraico fica com o Velho Testamento. O Novo Testamento é quem acredita em Jesus Cristo. E aí se inicia o cristianismo, né? Mas a que a gente vai estudar aqui nessa parte é essa parte antiga, principalmente nas questões legais e disciplinares, onde que vem com a lei, que se está disposto no Velho Testamento, que é a base da formação do povo hebreu, que é a base da formação e são de estrutura do direito hebraico. Beleza? Eles foram os primeiros, então, os únicos da face da Terra, por um bom tempo, a acreditar que existia um só Deus, né? Basta lembrar que aqui nós tínhamos a Mesopotâmia, de um lado, nós tínhamos uma região, e aqui eu vou aproveitar, eu vou usar muito um mapa, eu puxei o mapa aqui para vocês, para que a gente não fique muito perdido. E aí eu falo assim: professor, você fala Mesopotâmia, fala Egito, fala Israel, Iraque, eu não sei onde eles estão, né? Estou na aula de Direito, não vim para aula não vim fazer faculdade de Geografia, eu vim fazer aula de faculdade de Direito, que eu saiba, né? Então, para nos ajudar, eu trouxe aqui um mapa, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Eu acho que todos estão vendo, né?
um mapa aqui. Eu tô com a mão. Ó, aqui é a Mesopotâmia. Aqui. Essa parte é a Mesopotâmia que a gente tinha visto, né? Que a gente estava estudando na parte passada. A Fenícia, o deserto arábico e o Egito. Aqui é o Mar Mediterrâneo e essa região é a região da Palestina. Então, Palestina era uma região, tá? O povo hebreu se deu início na Mesopotâmia, lá naquele período que a gente viu nas aulas passadas, naquela mesma região que a gente viu na aula passada, que é o berço do mundo, né? Que ela é muito fértil. Olha aqui, ó, o rio Tigre passando de um lado, o rio Eufrates passando do outro, uma região, principalmente nessa parte aqui, onde os rios quase se juntam, é uma região extremamente fértil, com muito petróleo, uma região extremamente rica, de terra principalmente. Então, é por isso que existe muita briga, muita guerra ainda ali, né, nessa região, Golfo Pérsico, com todas as questões de petróleo, entre outras coisas, tá? Hoje, na geopolítica de hoje. O povo hebreu iniciou aqui nesse período da Mesopotâmia, tá? E eles acabaram se deslocando, entendendo aqui, já percebendo que eles eram diferentes, acreditavam em um só Deus, eles acabaram se deslocando para a região da Palestina, Então, a primeira parte importante que a gente tem que ter aqui e saber é a Palestina, inicialmente, aquele mapa é um mapa antigo, tá? Que eu mostrei para vocês. Inicialmente, a Palestina é uma região, aliás, inicialmente até hoje, né? Hoje a gente tem o Estado da Palestina, mas ela é aquela região, uma região importante, muito rica também, de natureza, deixa eu compartilhar aqui de novo, de natureza, de todas as outras partes, porque ela está, de um lado ela tem o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho, né? E aqui um deserto. Ela é a entrada, ela é o entreponto entre o Ocidente, entre o Oriente, entre a Ásia e entre a África aqui com o Egito. Então, é uma encruzilhada. Aqui, para se fazer comércio, era a principal região de comércio a Palestina, essa região da Palestina, né? E eles acabam indo para essa região por entender que ali era a terra prometida, a terra prometida para esse povo hebreu, tá? Mais um pouquinho para frente, eu estava falando ali, só para a gente contextualizar numa questão histórica, essa primeira passagem que vai para se entender que é um só Deus, é que Deus conversa com Arão, né? Isso na parte bíblica deles relacionada à parte histórica. E aí, nessa conversa de Deus com Arão, Arão entende que o povo hebreu é o povo escolhido, e tem uma terra escolhida para eles, uma terra com muita natureza, com muita fertilidade, muitas outras coisas. É importante a gente entender que o povo hebraico aqui eram todos agricultores. É por isso que na Bíblia, que contam a história do povo hebreu, então, principalmente no Velho Testamento, é muito ligada àquela questão, o Senhor é meu pastor, né? Então, se tem muitas alegorias com pastoril, muitas alegorias com ovelhas. Por quê? Porque esse povo era todo agrícola, todo de pastoril mesmo, né? Todo agrícola. Eu volto uma parte na economia deles daqui a pouquinho. Todos estão bem? Todos? O povo hebreu era nômade. Eles tinham a característica nômade, sim, né? Eles tinham característica nômade, sim, tá, Carol? Mas quando eles chegam e eles escolhem o espaço deles, essa primeira parte da saída deles da Mesopotâmia para lá é de entender que eles eram um povo escolhido por Deus e eles tinham que se fixar nessa região, que é essa região da Palestina, tá bom? Então eles deixam de ter essa parte nômade. Lá na frente eu vou mostrar para vocês algumas complicações que isso teve. Mas, de início, ali em 1500 a.C.,
de 1500 a.C., essa entrada para essa região da Palestina, eles acabam entendendo que ali é o lugar deles, então é ali que eles vão ficar. E aí ele deixa de ter essa questão nômade ali. Beleza? Por enquanto aqui tudo bem. Alguma pergunta? A Melissa perguntou alguma coisa. Você quer que eu repita alguma coisa, Melissa? Tá tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Se qualquer coisa vocês falam aqui para mim, tá? Então, a ligação aqui com Deus e eles era muito forte. Eles entendiam que eles eram o povo escolhido por Deus, tá? Então, não tem como estudar o povo hebreu sem colocar a questão religiosa junto. Era extremamente intrincado. E aqui a importância, que já é uma das questões do questionário que eu passei para vocês, né? Para eles, Deus escolhia tudo, era Deus que escolhia o lugar, Deus que escolhia os líderes, os líderes que eles iam ter, que dava a vitória merecida. Então, ele vem muito para essa vertente que nós temos ali do início da Bíblia, do Velho Testamento, da questão da escolha de Deus, ou seja, tudo era escolhido por Deus, tá? E também a parte do direito. As leis e as normas, muito se confundia, a gente não sabia o que era crime, o que era castigo, né? o que era pecado, né? Então, o pecado e o crime estavam ligados. O que era pecado também era crime, e o que era crime também era pecado. Por quê? Porque as relações entre a religião e o Estado estavam unidas, né? Nós não tínhamos um Estado laico sozinho e uma religião sozinha, como a gente tenta buscar hoje na sociedade. O que nós tínhamos era o Estado e religião unidos, né? Então, o que era crime se tornava também pecado, o que era pecado se tornava crime. Isso é muito importante. Se vocês estiverem anotando aí, a Érica acho que está sem som. Érica, tenta aumentar o som. No próprio aplicativo tem como você aumentar lá em cima. Ou se não, você coloca o fone de ouvido, tá? Se alguém puder escrever isso para ela aí, ou para ela lá no WhatsApp, tá? Que ela vai ouvir bem, porque todos os outros estão ouvindo, né? Todo o resto do pessoal está escutando, tá? Então, se vocês quiserem anotar, tiver com o caderno aí, e quiser anotar, então, que não existia essa diferença entre o leigo e o divino, é importante aqui, tá? Principalmente para os códigos e para a lei e para o direito que a gente vai ter. 21 alunos, quantidade de recorde, ninguém quer perder a aula. Muito obrigado. É que agora de manhã eu não estou concorrendo com ninguém, né? Eu estou concorrendo com o desenho animado da televisão, né? Difícil vai ser à noite concorrer com os seriados e com as coisas. Tá? Mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. O que você quer que repete, Letícia? Tá, eu vou repetir essa parte aqui importante. Não há, se vocês quiserem anotar, tá? Não há diferenciação entre o leigo. Olá, Érica, tudo bem? Não há diferenciação entre o leigo e o divino, tá? Então, o Estado e a religião, nessa época, para o direito hebraico, é única. Não tem essa diferenciação. Tá? Isso reflete no código, isso reflete no direito. Maravilha? É isso importante, a gente precisa entender. Eles não conseguiam diferenciar o que era crime do que era pecado. Tá? Então, muito das questões deles, que eles acreditavam que era crime, mas, na verdade, era pecado e crime, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vocês vão entender depois também o porquê disso. Tá? O porquê disso. Érica, volta para a aula, deixa o Netflix de lado. Ó, a sociedade, a vida e a economia do povo hebreu, tá? Moral e direito. Aí, eu não entendi muito bem. O Eric, qualquer coisa é pecado e crime, exatamente.
qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Se vocês quiserem, se eu não conseguir ler aqui ou passar alguma coisa, vocês podem já interagir com a gente, tá? Beleza. A sociedade. Sociedade hebraica, em primeiro ponto, totalmente agrícola. Totalmente agrícola. Eles tinham 12 tribos, que eles eram os 12 filhos de Jacó. Cada filho de Jacó iniciou uma tribo. Isso pela história hebraica. 11 tribos eram agrícolas. Uma tribo só era voltada para a religião e para a parte administrativa. Então, eles eram em 12 tribos, considerando ali pela história hebraica, que eram os 12 filhos de Jacó, sendo que 11 das tribos eram intrinsecamente agrícolas. Só trabalhavam com agrícola. E pastoril, plantação, criação, né? Entre outras coisas. E uma delas era a tribo dos levitas, né? Que era uma tribo voltada para a religião, voltada para a administração e voltada para as leis. Isso anteriormente, tá? Nós temos algumas camadas sociais aqui no povo do direito hebraico. Quem quiser ir acompanhando e anotando também ajuda, tá? A primeira que nós temos é os cidadãos, ou seja, eles são hebraicos, eles estão ali. E nós temos a camada dos estrangeiros, uma camada social que é feita que é dos estrangeiros. E nós temos uma outra camada social que são dos escravos, tá? Dos escravos. Mas até aí eles eram ágrafos, pois a Bíblia só a partir de Moisés tiveram os 10 mandamentos. Sim, a Carol perguntou se eles eram ágrafos porque a Bíblia veio a partir de Moisés e aqui a gente está anterior a Moisés ainda. Perfeita a colocação. O que a gente consegue entender, eles não tinham nada escrito, exatamente. Então, eles eram ágrafos, mas eles já escreviam. O que nós não temos conhecimento, Carol, é se existia um texto. Eles não tinham um texto compilado como a Bíblia como o Velho Testamento era. E para eles não chamam de Bíblia, tá? Hoje, o direito deles, eles chamam de Torá, tá bom? Então, hoje eles chamam de Torá. Então, aí é importante a gente verificar. A gente acredita que eles tinham coisas escritas, eles sabiam escrever, mas eles não tinham compilado ali de ideias e colocações, e principalmente de leis para serem seguidas. Aí eu vou chegar depois até Moisés, que cria esse Velho Testamento para organizar melhor, e o porquê que ele cria esse Velho Testamento também, para organizar melhor a questão hebraica. Maravilha? Acho que respondi, né? Beleza. Vamos lá. Mas tá, isso aí. Beleza. Sigamos. Aqui nós temos, então, dessa parte econômica deles. Era totalmente agrícola, uma tribo só que não era. Nós tínhamos os hebreus, que eram considerados cidadãos. Nós tínhamos os estrangeiros, tá? E nós tínhamos os escravos. Os escravos aqui para os hebreus, eles eram muito relacionados àqueles escravos da antiguidade ali bem perto da Mesopotâmia, né? Só que um pouco melhor do que o que a gente viu ali depois no Código de Hammurabi. Vocês acrescentaram lá na resposta que eles eram mão de obra, de trabalho ativa. Eles acreditavam que os escravos aqui tinham um pouco mais de direitos, tá? Então, por exemplo, os escravos poderiam se casar com outras escravas, eles poderiam até adquirir bens, tá? Então, alguns historiadores não colocam nem como escravos esse povo hebreu, mas as características são de escravos, principalmente daqueles escravos ligados ali, muito parecidos com os escravos da Mesopotâmia, ou seja, os escravos da antiguidade. O que diferencia é que eles tinham mais bens, ou seja, mais direitos do que os escravos anteriores, tá? E professor, aí, pode perguntar. No caso, essa hierarquia que tinha dos escravos, eles poderiam casar só com outro escravo, né? Não outra pessoa da classe, por exemplo, um hebreu. Não, de jeito nenhum.
de jeito nenhum. Eles casavam com outros escravos, tá? Eu vou até pegar uma parte aqui de um livro de história, do História da Antiguidade Oriental, que ele diz assim, ó, a ambos assistiam certos direitos assegurados pela própria legislação mosaica, quer o costume e pelos direitos. Assim, por exemplo, os direitos do escravo estrangeiro salvaguardado pela tradição judaica, podemos enumerar: casar-se com uma escrava, possuir bens, converter-se ao judaísmo e receber liberdade em determinadas circunstâncias. Então, ao escravo, às vezes era concedida até a liberdade para ele poderia se casar com outro escravo e até ter bens, né? Lembrando aqui que a escravidão, nesse ponto, se dava muito por guerras, né? Então, se conquistava outra população, trazia aquela população como escrava. E depois, uma parte da história, um dos povos hebreus, eu vou contar para vocês um pouquinho lá na frente, se tornou escravo. E quando se tornava escravo, eles não queriam assim as pessoas, não, eles queriam pegar a elite. Eles pegavam a elite pensante, o pessoal que tinha dinheiro, o pessoal que era escritor, que era cientista, e transformavam eles em escravos. Então é isso que é importante entender nessa questão de escravo aqui também da Idade Antiga. A escravidão se dava, às vezes, até puxar muito do conhecimento daquela sociedade, muito do conhecimento daquela outra região. A gente viu isso quando a gente estudou a Mesopotâmia, né, com o rei Nabucodonosor, né, com o rei Hammurabi, né, que uma das questões importantes do rei Hammurabi é de que ele não destruía os lugares antigos, ele focava ali nos lugares antigos e retirava a cultura, apropriava-se da cultura deles também para aumentar o seu reino, tá? Pessoal, eu recebi aqui o aviso que faltam 10 minutos. Quando falta 2, eu vou cancelar essa live e chamo vocês de volta. Nós temos 22 participantes, 21 participantes. Volta todo mundo rápido, tá bom? Então, acho que daqui, vou falar mais um pouquinho. Quando tiver 2, a gente encerra e a gente já retorna rapidinho para a gente seguir pro final da aula, beleza? Que já foram 40 minutos. Tá tranquilo? Estão gostando? Tá indo bem? Ninguém dormiu ainda, né? Sigamos. O comércio atingiu, do período hebreu, o comércio atingiu seu auge ali no período de Davi, né? E do rei Salomão. Esses são bem conhecidos para a gente, né? Que estão em várias passagens bíblicas, né, do Velho Testamento. Então, o rei Davi e o rei Salomão teve ali no presente desse povo, principalmente que eles já estavam nessa região da Palestina, uma abertura do comércio muito maior. Então, foi onde atingiu o auge do comércio do povo hebreu. Só lembrando aqui também que o povo hebreu ficava na Palestina, fica naquela encruzilhada lá, quando eu mostrei no mapa para vocês, do Oriente, do Ocidente, da Ásia e da África. Então, as trocas comerciais ali eram gigantescas. Como eles tinham nas costas dele um deserto, ou tinha que se chegar pelo Mar Mediterrâneo, ou se chegava pelo Mar Mediterrâneo, né? Ou vinha, de algum jeito tinha que passar por eles. E eles aprenderam a fazer esse comércio. Os judeus até hoje são conhecidos como bons comerciantes, né? Até hoje são conhecidos como bons comerciantes, e também até hoje eles têm a técnica principalmente de joias, né? Nessa época que eles descobriram muito do cobre, mas também futuramente eles vão desempenhar a habilidade técnica do diamante, tá? Isso foi muito importante para os judeus. Eu vou contar um pouquinho depois da diáspora deles, né? Do povo hebraico, essa habilidade de se trabalhar com os diamantes, até porque hoje a maioria das lojas que vende diamantes, as melhores lojas que fabricam e fazem joias com diamantes são do povo judeu, né? Que depois ganhou o nome de judeu, mas inicialmente era o hebraico, tá? Então a dica para as meninas aí, né?
Fica certinho. Tá? Ótimo. Vamos iniciar agora, e se vocês quiserem anotar no caderno, colocar lei mosaica. Tá? Lei mosaica. A lei mosaica é a lei que é disposta para todos os judeus. Vem de Moisés, tá? Vem de Moisés. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês a história aqui de Moisés e por que essas leis veio dele e da onde que surgiu esse povo hebraico. Faltam poucos minutos para encerrar a live, então eu vou fazer o seguinte. Essa riqueza e destreza futuramente vem incomodar muito Hitler. Eu vou contar a primeira parte do povo judeu. Falta 6 minutos, já que me perguntaram isso aqui no chat. Eu vou comentar um pouquinho, a gente volta para contar essa lei mosaica e como surgiu a história de Moisés. O povo hebraico, eles fugiram muito, muito, muito. Então, eles tiveram 2 diásporas grandes e importantes. É uma que eu vou contar agora com Moisés. E a questão deles de fazer riqueza, principalmente trabalhar com diamante, é o que manteve eles, porque eles não tinham uma cultura muito grande de ter casas grandes, de ter grandes propriedades, como os sheiks ali no Oriente tinham, né? Que eu contei para vocês que eles gostavam de fazer castelos enormes, muito bem trabalhados, arquitetura fantástica. Os hebreus, como eram pastores, já não ligavam tanto para isso. Mas a riqueza do hebreu, eles colocavam ela no bolso e caminhavam. Então, eles podiam se mudar rapidamente, né? E eles aprenderam isso. E a briga dos hebreus, dos judeus, então, quando eu falo hebreus, antigamente judeus eu falo hoje, é sempre ter o lugar deles, a casa deles, né? Porque como eles tiveram que fugir muito, fugiram do Egito, fugiram da Mesopotâmia, fugiram depois de Hitler na Alemanha, eles nunca têm um lugar ou um lugar para se chamar de casa, um lugar para se chamar de seu, porque é um povo que teve muitas diásporas, ou seja, fugiu muito de vários lugares, tá? Então, é o que conseguiram até hoje manter a estrutura, a religiosidade, todas as questões, muito em função de Moisés aqui, da lei mosaica que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Isso é muito importante. Beleza? Não dá nem para tomar água. Eu vou cancelar, vou fechar aqui a coisa e já vou mandar o outro link para vocês, para a gente ir para mais 40 minutos, que esse passou muito rápido. Não deu nem para matar a saudade. Tá bom? Espera um pouquinho aí e eu já vou mandar para vocês lá para a gente voltar aqui. Um abraço. Até já já.